Bom dia. O análise de parâmetros de compactação de solo por Proctor para uso em pavimentos rodoviários. O intuito do desenvolvimento deste ensaio é para conhecer sobre a influência das variações de umidade e fatores ambientais através das correlações que podem se ter entre as umidades do solo, sucção e resistência mecânica, mediante os ensaios de compactação com preços simples, e determinar a característica dos solos pela técnica do papel filtro. Os autores mencionam que a norma NBR 7182 pode nos permitir analisar estes parâmetros. Para aquilo é necessário conhecer algumas definições essenciais. A compactação do solo é realizada com um objetivo: o controle da qualidade do solo compactado, uma condição que otimiza o solo para seu desempenho. Também, o pavimento rodoviário, ela é uma estrutura construída após terraplenagem e destinada para ter uma resistência e distribuição para receber esforços horizontais e verticais que são produzidos pelo tráfego. Segundo Oliveira, existem 4 tipos de pavimentos: flexíveis, rígidos e semi-rígidos, os quais alguns deles trabalham a tração e outras não. E os pavimentos rígidos e flexíveis, que podem ser de solo cimento, solo cal ou solo bitume. Bom, os materiais e metodologias que empregaram para conhecer as características, como se apresenta na tabela, é a caracterização de material pelo ASTO e SUX, que são metodologias que eles permitem conhecer as propriedades físicas de limite de liquidez, limite de plasticidade, índice e massa específica, onde os materiais que empregaram foram pedregulho, areia, silite e argila. Sendo que na figura 1 os resultados experimentais da sucção matricial versus a teor de umidade gravimétrica foram realizados por 4 tipos de compactação com diferentes esforços, os quais foram pelo manual mecânico com e sem reuso após 24 horas. No gráfico pode-se observar que tem uma tendência mais uma similitude, não tem muita variação. Na curva característica também foi através dos ensaios de compactação para obter as umidades óptimas, onde foram empregadas os 6% e 3% positivo e negativo, e corpo, que foi um corpo de dimensões de 2 por 7 centímetros de diâmetro, foram levados à estufa e depois do término do ensaio foram levados para a secagem do papel e pesagem para conhecer através das equações de calibração de Taylor o peso delas e conhecer a diferença. Pode-se observar na figura 2 as curvas características transformadas na energia empregada, que podem ser 3. Como se observa na figura, tem uma energia modificada, intermediária e normal. A aproximação delas nos leva a conhecer a curva de saturação, do que as condições em que foram empregadas foram com os 3 tipos de energia, intermediária e de compactação. Bom, os resultados, segundo Alvanissa, explicitam 5 curvas características determinadas a partir dos dados obtidos, onde eles evidenciam que cada índice de vazio específico tem uma curva de característica diferente, embora estes sejam próximos. Quer dizer que o índice de vazio tem influência importante além dos outros fatores do clima. Baseado nisso, concordam com os outros autores como Carvalho e Leroy, que afirmam que uma única curva característica de sucção pode determinar a sucção do solo para índices de vazios diferentes, ou seja, pode-se conhecer e analisar o comportamento mecânico delas. Isto é baseado nos resultados de análises estatísticos que obtiveram, os quais foram satisfatórios porque se encontraram dentro dos limites aceitáveis. Então, eles ressaltam que para ter uma curva, o sinal pode-se extrapolar ou interpolar os dados e obter uma tendência. A partir dessas tendências que empregaram, eles observaram que quanto menor é o teor de umidade gravimétrico, maior é a sucção no solo, tanto para a compactação manual como mecânica, com e sem uso. Por outro lado, na tabela 2 se observa o Proctor que foi empregado
e as curvas de compactação com as diferentes energias empregadas, onde se obtiveram valores de umidade normal, intermediário e modificado desde 10,74 até 11,96, no nível intermediário de 10, promédio e modificado de 9. Na resistência à compressão simples, os corpos que foram analisados demonstraram uma ruptura de corpos que, a partir das curvas características de sucção, em função do índice de vazios, apresentaram um comportamento diretamente proporcional ao aumento da porosidade, onde o valor do grau de saturação foi baseado no índice de vazio e a umidade. Além disso, eles verificaram que as compactações com reuso e sem reuso, com 24 horas, demonstram uma ótima relação numa compactação mecânica. Finalmente, concluímos, baseados na pesquisa realizada destes autores e a análise desta fonte bibliográfica, que concordamos que existem fatores ambientais que realmente exercem influência no comportamento mecânico e hidráulico do solo. Portanto, é necessário analisá-los. Os métodos de Proctor evidenciaram diferentes distribuições de vazios. Portanto, entendemos que as correlações entre as umidades do solo, sucção e resistência mecânica estão sujeitos às variações possíveis na condição, inclusive da umidade ótima, sendo que as umidades inferiores, em razão da ação da sucção ou capacidade de obter água, permitem valores resultados mecânicos melhores. Em conclusão, concordamos que é necessário o controle do teor de umidade, porque este permite ter um melhor desenvolvimento do solo e conhecer as propriedades do solo, se eles são factíveis para ser destinados ao uso em pavimento rodoviário. Obrigada.